Olá, pessoal! Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre alguns dos principais erros que os calouros cometem na universidade, assim que eles entram. Porque quando você é calouro, você ainda não sabe de nada de como a universidade funciona. Então você comete vários errinhos pequenos, que é justamente o que permite a todos os veteranos saber exatamente quem é calouro e quem não é, assim, quando um período começa. Então, um dos primeiros erros é presumir que na primeira semana vai ter realmente todas as aulas, ou seja, presumir que todos os professores vão chegar na hora, que todas as aulas vão acontecer e que eles devem ir todos os dias para todas as aulas na primeira semana. Isso é um dos erros, principalmente em universidade pública. Eu não sei como funciona em universidade particular, mas em universidade pública é certeza que pelo menos uma aula na semana não vai acontecer na primeira semana, porque muitos professores simplesmente não aparecem na primeira semana de aulas. Enfim, presumem que vai haver todas as aulas da semana e chega lá e passa horas esperando um professor que nunca vai aparecer. Então, um dos primeiros erros que você comete é justamente supor que vai ter todas as aulas. Cheque, de preferência com o próprio professor, para você não perder o seu tempo, porque chances são que você vai perder o seu tempo na primeira semana de aula. Um dos outros erros que os calouros cometem, para qualquer curso, na verdade, é comprar um caderno enorme. É comprar um caderno de 20 matérias, de 15 matérias, até um caderno de 10 matérias. É matéria demais para um único semestre. É muita matéria. Você não vai usar esse caderno, nunca. É capaz de você passar o curso inteiro com um caderno de 15 matérias. Você simplesmente não usa desse tanto. Primeiro porque não tem desse tanto de matérias, não é como o ensino médio que você tem 15 matérias, você não tem desse tanto de cadeiras, e as cadeiras que tem, mesmo que você tenha 8, 9 cadeiras, não são todas que vai escrever o suficiente para valer a pena você comprar um caderno de 10 matérias. Então, um dos erros mais óbvios que os calouros cometem é comprar caderno gigante. E aí não usar nem um terço do caderno. Outro erro, que não é bem um erro, é meio que um indicativo de que a pessoa é caloura, é usar as melhores roupas para ir para a universidade na primeira semana de aula. E não tem nada de errado em usar roupa boa pra ir pra universidade, mas é porque quando a pessoa é caloura, a pessoa ela não tem dimensão ainda que você vai estar indo pra aquela universidade todos os dias, durante no mínimo uns 4 anos. Então a pessoa não se toca que ela simplesmente não tem roupa suficiente pra ir arrumada todo dia. Então, chega um momento que todo mundo na universidade simplesmente desiste de roupas e só vai parecendo um mendigo ou vai com qualquer roupa. Simplesmente porque não é assim tão importante. Mas quando a pessoa tá entrando, né, a pessoa se sente super importante, a pessoa se sente super... É uma super novidade. Então a pessoa usa as melhores roupas. E é assim que todos os veteranos sabem quem é, porque os calouros estão sempre todos super bem vestidos, com suas bolsinhas e seus materialzinhos. Sendo que em pouco tempo eles vão ver que nada disso é necessário. Uma outra coisa que calouro faz muito é achar que você consegue estudar para os conteúdos de uma prova, tipo, 2 dias antes da prova. Porque a mesma coisa que acontecia no ensino médio acontece na faculdade. Todos os professores, eles marcam as provas no mesmo período de tempo. Tipo, a não ser que você tenha só 5 cadeiras e ainda assim é capaz de marcarem para a mesma data. Os professores inevitavelmente vão acabar marcando todas as provas para o mesmo período de tempo. Então, como a pessoa não está ainda acostumada, o que acontece é que ela acha que dá para estudar, tipo, 1, 2 dias antes da prova, quando na verdade nunca dá tempo. Primeiro porque é coisa demais, e segundo porque as chances são que você vai ter mais de uma prova nesse mesmo período. E você simplesmente não vai ter esses 2 dias para estudar para uma prova só, você vai ter esses 2 dias para estudar para 2, 3 provas. Então esse é um erro muito comum, que é justamente quando os calouros vão aprender como estudar na faculdade, que é diferente, né? Então, que você tem que, no mínimo, separar várias semanas para estudar e para descansar, né? Também, para não morrer. Você planeja para poder ter tempo de viver, né? Também. Um outro erro que o calouro comete muito é gastar uma fortuna imensa em xerox que eles nunca vão pegar, que eles nunca vão ler. Porque assim que você entra, todo mundo fala tanto de xerox. Ai meu Deus, xerox, tenho que tirar xerox disso e daí. Que a pessoa acha que ela tem que tirar xerox de tudo, de todos os assuntos. E o que você percebe, depois de um tempo, é que você tirou
Eu tenho xerox do primeiro período, que são... Eu tirei xerox praticamente do livro inteiro. E eu nunca li todo. Porque o que acontece é que você simplesmente não tem tempo de ler essas xerox inteiras. Você não tem. Uma coisa que você precisa aprender a fazer é priorizar o que é que você vai xerocar. Porque chances são que você não vai ter tempo de pegar no material completo. Então não vale a pena você gastar seu dinheiro xerocando o material inteiro. É muito melhor você conseguir o livro online ou conseguir ele em PDF do que você xerocar os capítulos inteiros e aí ver que você não vai dar tempo de estudar e você vai ter que estudar por slide ou por resumo. Então esse é um erro muito comum, porque a pessoa ainda não sabe que as xerox vão ser inúteis. E mesmo em disciplinas que você lê bastante, existem algumas xerox que ainda assim vão ser inúteis, porque nos textos que você precisa ler, o conteúdo inteiro de uma matéria que você precisa estudar, é pouco provável que você vai ter tempo de ler tudo, a não ser que você estude desde o dia que começa as aulas até o dia da prova. Talvez você consiga terminar o conteúdo inteiro. Então você realmente precisa aprender a priorizar quando você está na faculdade, porque senão você vai gastar rios e rios de dinheiro em xerox que você nunca vai tocar. E principalmente, tenha muito cuidado com o professor que diz que você precisa xerocar um livro inteiro. Tem professor que diz que você precisa xerocar um livro inteiro e você mal toca na maior parte do livro. Então, a não ser que o professor explicitamente diga que toda aula você vai pegar em algum exercício desse livro, se ele disser para você xerocar o livro inteiro, ou se você pensar em xerocar um livro inteiro, pense bastante se isso realmente vai ser útil, e se esse livro vai ser útil daqui pro final do curso, porque não vale a pena você xerocar um livro que você só vai precisar no primeiro período, porque tem essas matérias que só são relevantes enquanto você está fazendo, que depois disso, o material delas você nunca mais vai pegar, simplesmente. E o último erro que os calouros cometem muito, isso principalmente nas unidades federais, né, ou as que fornecem algum tipo de auxílio, é não pedir o auxílio ou não pedir o restaurante universitário no primeiro período. E as pessoas fazem isso por muitos motivos, né? Elas acham que não precisa, ou elas acham, eu peço depois. Geralmente as pessoas acham que elas não vão precisar. E o que acontece a maioria das universidades, elas dão o auxílio e o restaurante universitário com mais facilidade para quem é calouro do que para um veterano que está pedindo depois. Então, geralmente é muito mais fácil você conseguir as coisas quando você é calouro do que quando você é veterano. Então, se você é calouro e tá pensando em não pedir essas coisas logo no começo, peça. Porque depois vai ser muito mais difícil e vai demorar muito mais tempo pra você conseguir do que se você pedir logo no primeiro período. Outra coisa que eu considero um erro é você ir atrás de projetos de iniciação científica logo no primeiro período, ou seja, trabalhar em laboratório, trabalhar com pesquisa, essas coisas. Justamente porque o primeiro período, ele é um período de adaptação em que você está se acostumando com a universidade, com como as coisas funcionam, com as aulas. Você entrar num projeto que é uma coisa que consome bastante tempo e exige muito esforço, você está se sobrecarregando antes de sequer entender como é que a universidade funciona. Então você vai se super sobrecarregar no primeiro período, quando não tem necessidade, quando você pode facilmente esperar até o segundo ou terceiro período, quando você já vai estar mais acostumado e quando você vai entender melhor o que você quer e o que você está fazendo na universidade. E você pode até ter uma melhor noção de qual área que você quer fazer a iniciação científica. Então eu acho que é muito melhor você esperar do que você ir no frenesi que algumas pessoas querem impor de você ir atrás de um projeto logo no primeiro período. Um outro erro que calouro comete é perguntar pra veterano onde é que estão as coisas. Isso é meio que uma faca de dois gumes, porque você pode perguntar e a pessoa lhe dizer a verdade, ou a pessoa pode lhe trollar. Bom, pessoal, então é isso. Esses foram alguns dos erros que os calouros mais cometem quando entram na universidade. Não se esqueça de dar um like no vídeo, deixar o seu comentário e se inscrever no canal. E a gente se vê semana que vem. Tchau!